tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre filmes e como eles influenciam a nossa vida espiritual. Ó, fica aqui que esse assunto é muito importante e das duas uma, ou você assiste ou você conhece alguém que assiste. Quero te contar a minha experiência, enfim, mas antes eu quero pedir desde já a você que está aí assistindo, deixa aqui o seu joinha, se inscreva, é rápido, é fácil, é de graça e você vai estar me ajudando a fazer essa obra, fazendo com que esse vídeo alcance mais pessoas, beleza? Então vamos lá, filmes e como eles influenciam na nossa vida espiritual. Vamos começar pela teoria da ciência. Gente, foi feita uma pesquisa na Universidade de Turku, lá na Finlândia, entre 2019 e 2020, por aí. E cientistas reuniram ali um grupo com 100 telespectadores. Enquanto eles assistiam a longa-metragens de terror, eles fizeram esse estudo. E no final, os cientistas chegaram à conclusão que o filme de terror ele consegue ativar áreas do nosso cérebro que só seriam ativadas se nós estivéssemos em perigo real. Essas áreas do nosso cérebro, elas só seriam ativadas naturalmente se nós estivéssemos passando por um perigo real, por exemplo, um afogamento, um acidente, um trauma, né? E assim, para vocês verem que algo que parece tão inofensivo como assistir um filme pode fazer tanto mal para nossa mente. Então a própria ciência ela já afirma aí que esse gênero ele pode afetar o nosso humor, né? Pode causar medo, ansiedade, expectativa. É algo que nos prejudica em diversos sentidos. Então, gente, nós já vimos pela ciência que filme de terror é algo que nos prejudica. Agora, o que a palavra de Deus ela fala sobre isso? Será que tem isso na Bíblia? Não assim de forma tão específica, mas a palavra de Deus, ela fala muito sobre os nossos sentidos, né? Sobre o olfato, sobre a audição, a visão. A Bíblia fala sobre o que pegar, onde pisar, como falar, como agir. Então, ela nos dá aí todas essas instruções. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 34, diz assim, ó: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o corpo será tenebroso. Esse versículo ele não está falando dos olhos em si, do órgão dos olhos em si, mas está falando do olhar. Os olhos, eles são janelas da alma. Tudo aquilo que nós contemplamos nos afeta diretamente. Você pode perceber quando você vê, quando nós vimos um cartaz de uma promoção, por exemplo, né? Tá lá, promoção, 3 peças por R$100. Aquilo ali que você tá vendo automaticamente já joga pro seu cérebro e a sua mente começa ali a maquinar, tentando te convencer que se você espremer um pouquinho você consegue comprar, né? Então, assim, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nos influencia de forma positiva ou negativa, né? Agora eu quero dividir com vocês a minha experiência com filmes de terror. Durante muito tempo eu fui escrava desse tipo de filme. Passei aí por um longo tempo da minha vida assistindo isso, era só isso que eu assistia. Desde criança eu sempre gostei muito de televisão e era o meu hobby desde pequenininha, chegar da aula, né? E ver ali aqueles seriados, aqueles desenhos, acordar cedo para assistir desenho. Desde pequenininha, sempre gostei muito de televisão. Quando foi chegando aí na fase da adolescência, esse gosto foi ficando cada vez mais peculiar e eu fui me apaixonando pelo gênero de terror. Em casa todo mundo gostava, minha mãe, a minha irmã, eu. A gente via toda semana. Toda sexta-feira eu estava na locadora alugando filme. O cara da locadora já até conhecia o meu gosto, já deixava separado. Ó, esse aqui que tá saindo muito, você vai gostar. E a gente via naquela época, tava muito em alta, era O Grito, O Chamado, O Exorcista, né? Albergue. Nossa Deus, Massacre da Serra Elétrica, aquelas coisaiadas, tudo. E
Pergunta como que era a nossa vida nessa época, gente. Eu falo pra vocês de verdade. Eu e minha irmã, a gente não tinha paz. A gente não tinha sossego. A gente tinha medo de tudo. Podia estar com a luz da casa toda acesa e mesmo assim a gente tinha aquele pânico, aquela sensação de que tem alguém te observando, alguém te acompanhando. Tinha medo. Se eu estivesse sozinha em casa, eu tava sempre cantando. Às vezes tinha medo de ir no banheiro, de ir na cozinha, sozinha, sabe? Então aquele pavor sempre acompanhava. E com o tempo foi passando, né? E foi chegando aí perto da época de eu casar. E casa nova, vida nova, eu falei, agora eu vou parar de assistir essas coisas. Não tem base, eu vou começar agora do zero, não quero esse tipo de coisa na minha casa. E falei, não vou assistir mais filmes de terror, mas não consegui. Pelo contrário, foi ficando pior, cada vez mais pior. E aquela época a Netflix estava em alta, a gente não precisava mais alugar filme, porque já tinha ali todos os dias aquele monte de oferta, aquele monte de bandeja, tinha ali o tempo todo e era filme que a gente mais gostava. Terror era o que eu mais via, o que eu mais assistia. Era quase todo dia, toda semana. E Deus, ele estava sempre usando pessoas para falar comigo. Paula, não assiste isso, minha filha, para com isso. Isso não faz bem pra você. Ele tava sempre usando pessoas. Nossa, você é doido de assistir essas coisas. A essa altura todo mundo já tinha parado de ver. Minha mãe já nem gostava mais. A minha irmã também já não gostava e tava eu ali. E o Espírito Santo, eu falei num outro vídeo sobre a Trindade, um dos papéis mais lindos do Espírito Santo na nossa vida é que ele é aquele amigo que tá ali o tempo todo te falando, né? O que você pode fazer, o que você deve fazer, aonde pisar, né? Aonde ir. Ele é aquele amigo que te adverte, te corrige. Ô, meu filho, não faz isso não. Ô, minha filha, não vai aí não. Não anda com aquela pessoa não. E o Espírito Santo estava sempre me falando. Era algo que eu sabia que eu tinha que parar de fazer. Porque nós não estamos falando de uma pessoa que via uma vez no mês, gente. Nós estamos falando de uma pessoa que era praticamente presa nisso. Eu via quase todos os dias. E isso me afetava muito. Eu não sabia, né? A gente só consegue enxergar certas coisas quando a gente sai, né? E o tempo foi passando e eu só falava que eu ia parar, mas não conseguia parar de assistir. Descobri que eu estava grávida, né? E eu falei, não, agora a minha filha vai nascer e casa com criança, jamais. Casa com criança não pode ter isso, eu não vou assistir. E eu não consegui parar. E foi aos poucos que eu fui percebendo que era uma coisa que eu queria muito parar de fazer e eu não estava conseguindo. E tem gente que acha, quero abrir um parêntese aqui para falar sobre isso, tem gente que acha que quem precisa de libertação é a pessoa que está presa nos vícios, na droga, no álcool, etc. Mas a partir do momento que você quer parar de fazer uma coisa e não consegue, aquilo ali está te prendendo. Então, te convido aí agora a fazer uma análise. Tem alguma coisa que te prejudica? O Espírito Santo te fala, te toca ali, te incomoda. Você sabe que aquilo ali te faz mal. Não estou falando só de filme. Talvez uma amizade, né? Uma prática. Você sabe que aquilo ali te incomoda e você não consegue de maneira nenhuma parar de fazer. Então você está preso nisso, você precisa reconhecer e começar a orar em favor disso, pedindo a Deus que te liberte. Foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Foi aí que eu reconheci que eu precisava de ajuda, ajuda de Deus. Eu comecei a orar, Senhor, falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso parar de assistir isso, eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero que a minha filha cresça num ambiente assim. E eu orando, não consegui me libertar disso. Eu senti Deus falando comigo assim, eu vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual enquanto você vê essas coisas. Eu comecei a passar por algumas experiências que me levaram a abandonar de vez filme de terror. Eu peguei pavor. E vou contar algumas pra vocês. Não vai dar pra eu contar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou contar algumas. Eu comecei a ter alguns sonhos, algumas experiências, mas esses sonhos, eles eram diferentes dos outros que eu havia tido na minha vida. Eram sonhos muito reais, eram sonhos que eram como visões. E eu acordava com aquela, chorando, com aquela vontade de orar
e de me voltar, sabe, de para Deus, de ajoelhar e de orar, porque era Deus mesmo me incomodando, me despertando espiritualmente. Eu me lembro uma vez que eu sonhei que o Voldemort, daquele filme do Harry Potter, ele apareceu para mim em sonho e era muito real. Ele virou para mim, segurou o meu braço e falou assim: Paula, você me conhece muito bem pela televisão, mas agora eu vou me apresentar a você como eu realmente sou. E aí eu acordei chorando, porque foi muito real. E nessa altura eu já estava casada, minha filha já tinha nascido, já era adulta, e mesmo assim aquilo me abalou. Não era nenhuma criança, mas aquilo me abalou. E o tempo foi passando e eu fui tendo todo dia quase era um pesadelo diferente. Me lembro uma vez que eu sonhei que uma mulher estava passando do lado de fora da minha casa. E eu estava do lado de dentro e eu via ela passando do lado de fora, uma mulher morena, do cabelo cheio de trancinha longo e umas roupas todas sujas, tipo trapos mesmo, toda rasgada, a roupa dela, e ela passando em volta da minha casa e ela olhava para dentro e procurando uma forma de entrar com muita cautela, muito cuidado. Ela andava devagar, sem fazer barulho, ia numa janela, via que estava fechada e aí tentava abrir com muito cuidado para ninguém escutar, ia na outra. Isso foi em sonho, em visão. E ela ia na outra, via que também estava fechada, e aí eu acordei, né? E eram sonhos que Deus estava tentando falar comigo, que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto eu assistia aqueles filmes de terror. Me lembro uma vez que eu sonhei que um elfo estava na porta do banheiro. Esse sonho, ele foi muito forte para mim. Irmãos, eu quero abrir um outro parênteses para falar isso. Eu perguntar para você assim, qual foi o seu último sonho? O seu último sonho bom? Você vai lembrar? É difícil, né? A gente geralmente quase nunca lembra dos sonhos bons que a gente teve, mas a gente sempre lembra dos pesadelos, né? Muitas vezes Deus, ele usa esses sonhos ruins para falar com a gente, para despertar a gente espiritualmente. Eu ouvi isso numa pregação, um pastor falando, e é verdade. Então, retomando aqui onde eu estava, eu sonhei que aquele elfo, ele estava na porta do banheiro e quando ele me viu, ele foi crescendo, ele foi se revelando e ficou aquele monstro horrível e ele ia caminhando para o quarto da minha filha com uma bonequinha na mão e na mesma hora alguém falou comigo assim: é hora de você levantar e orar. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei no relógio, era 3 horas da manhã. E eu acendi as luzes da casa, todas as luzes, e comecei a orar. Orei, fui nos quartos, fui na sala, e Deus começou a me despertar. E eu me lembro também de um outro sonho que eu tive. Eu tinha sempre esses sonhos de estar acendendo a luz, apertava o interruptor, e eu acendia, alguém vinha e apagava. Eu acendia de novo, alguém vinha e apagava. E então, irmãos, era Deus me mostrando. Eu vou contar só mais um sonho que eu tive. Esse sonho foi o pior. Esse pra mim foi a gota d'água. E através desse sonho aí eu parei de ver filme de terror. Foi uma visão mesmo que eu tive. Não sei se vocês conhecem aquela série O Mundo Sombrio da Sabrina. Eu era viciada nessa série, quem me conhece sabe. E eu não perdia um episódio. Essa série, ela é a pior da Netflix, tá? Ela é a mais sombria, a mais satânica, a mais diabólica. E, irmãos, não tem base um cristão assistir essas coisas. Isso é algo que nos prejudica, além de não trazer benefício nenhum, nos prejudica. Eu via, todos os dias eu via um episódio. Saiu uma temporada, eu assistia. E eu me lembro que a última temporada eu não terminei. Quando eu estava no meio dela, eu parei de ver. Era início de 2021. Esse foi o último episódio de terror que eu vi. Depois nunca mais vi filme de terror. Eu assisti aquele episódio e fui deitar. Ainda era cedo, era umas 7, 8 horas da noite. Eu ainda não estava indo dormir, eu só fui deitar no quarto. Estava cansado, porque eu estava com Covid na época. E eu deitei no quarto e peguei no sono, foi uma coisa muito rápida. Quando eu fechei o olho, se eu falar com você, fecha os olhos aí, ó. Você vai fechar, você sabe de tudo que tá acontecendo à sua volta, só tá com o olho fechado, né?
E foi assim, era assim que eu tava com o olho fechado, não estava dormindo, e acho que Deus mesmo que não permitiu que eu visse. Mas eu senti uma presença maligna ali no meu quarto, em cima de mim, segurando os meus braços e me enforcando assim, fazendo assim. Eu tentava gritar, tentava clamar: o sangue de Jesus tem poder. Eu sabia tudo que estava acontecendo à minha volta, sabia que meu marido estava na sala, sabia que a televisão estava ligada, eu estava deitada no meu quarto, de barriga para cima assim, e tive essa visão, essa coisa maligna em cima de mim, tentando me paralisar, e começava a tirar a minha roupa, aquela coisa horrorosa, e rindo aquela risada de deboche. Quando eu despertei, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu fui pra cozinha, meu celular estava carregando e estava em cima da mesa. Eu peguei o telefone, mandei mensagem pro pastor, falei: pastor, pelo amor de Deus, ora pra mim agora. Irmãos, isso me afetou de uma forma muito sobrenatural. Aquilo foi muito real, aquilo foi real. Só que Deus, ele foi tão bom que ele não permitiu que eu visse. Mas isso pra mim foi a gota d'água. E eu nunca mais assisti filme de terror. Isso é algo que me fez muito mal, me tornou escrava durante muitos anos. E Deus, ele me incomodou para trazer esse vídeo aqui, para que isso servisse de alerta para sua vida. Se você é aquela pessoa que gosta, pede a Deus para te libertar. Porque isso entra na nossa... Aí você fala assim: Paulo, mas você não é crente? Como é que Deus, ele permitiu que isso tudo acontecesse com você? Você não serve a ele? Como é que ele permitiu todos esses sonhos, presença maligna dentro da sua casa? Como assim? E Deus, irmãos, quando ele não tem nada a ver com isso, é a gente mesmo. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós quem nos afastamos dele. Às vezes a gente abre porta, quando a gente abre porta da nossa casa para essas coisas, a gente, tá liberando algo do mundo espiritual para a nossa vida. Então é preciso ter muita atenção do que entra dentro da sua casa. Eu agora não estou falando só de filme, eu estou falando de música, de brinquedo, comida que as pessoas te dão. Aprende a orar pelas coisas. Às vezes um brinquedo que o seu filho ganha, alguém chega do nada, dá um brinquedo. Quantas vezes já aconteceu isso? Uma hora eu quero contar aqui em vídeo sobre brinquedos. Brinquedos amaldiçoados, brinquedos que, sabe, trazem mal para a vida da criança. Hoje em dia as crianças estão conectadas no celular o tempo todo, assistindo vídeos, e os pais muitas vezes não têm ali aquele controle sobre o que os filhos estão vendo. Então começa a pedir a Deus esse discernimento, o que entrar na sua casa. Começa a pensar, começa a orar antes, quando você vai receber as coisas. Teve uma vez que eu sempre conto isso, já contei isso para várias pessoas. Eu lembro uma vez que me deram uma pera lá no meu trabalho. E não sei porquê, eu orei, veio na cabeça de orar, eu falei: Senhor, tira todo o mal. Não era pera, era goiaba. Eu falei: Senhor, tira todo o mal dessa goiaba. Era uma goiaba enorme. Falei: tira todo o mal dessa goiaba. Tudo que tiver nela e for me fazer mal, o Senhor tira. Eu senti de fazer aquela oração. E aí, quando eu terminei de orar, o telefone tocou. Eu fui lá, atendi o telefone, voltei pra cozinha, porque eu estava com vontade de comer aquela goiaba. E eu fui na cozinha, peguei a faca, parti a goiaba. Quando eu parti, ela caiu no chão. E aí, quando ela caiu no chão e eu peguei, eu me lembrei da oração que eu fiz, me lembrei do telefone que tocou quando eu ia comer, me lembrei que quando eu parti, ela caiu no chão. Eu falei: não, alguma coisa tem de errado, essa goiaba não é para eu comer. Peguei a goiaba e joguei fora. Irmãos, aprende a orar pelas coisas que entram dentro da casa de vocês. Seja filme, seja música, seja brinquedo, seja uma coisa que você ganha na rua, comidas que são oferecidas a santos, Pede a Deus aí esse discernimento, essa orientação, e você vai ver. Eu quero terminar esse vídeo fazendo esse convite para você. Feche os seus olhos agora e faça uma análise na sua vida. É você e Deus. Começa a analisar aí o que tem de errado, que te incomoda, o que é que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Pede a Ele esse discernimento, essa direção, e eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Seja através de alguém, seja em sonho, seja através de um louvor. Deus, Ele tem várias formas de falar conosco, mas só existe uma forma de nós falarmos com Ele, é na oração. Ore,
Peça a Deus que te oriente. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Às vezes você vê a vida de todo mundo indo pra frente e a sua sempre no mesmo lugar, nunca anda, nunca vai pra frente, nada acontece, mas às vezes é porque tem aí barreiras, coisas que estão impedindo o agir de Deus na sua vida, coisas que estão impedindo essa aproximação entre você e Deus. E é tempo de um compromisso, é tempo de você restaurar, né, esse relacionamento entre Deus, entre o Espírito Santo. E eu quero terminar esse vídeo cantando um pedacinho daquele hino que eu gosto muito e fala sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, eles foram aprisionados por pregar a palavra de Deus. Enquanto eles estavam presos, eles começaram a cantar e a orar. E o poder de Deus se manifestou ali, e as cadeias se quebraram. E as correntes de todos que estavam ali foram soltas e todos foram libertos. Eu profetizo hoje sobre a sua vida, que tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te acorrenta, cai por terra, no nome de Jesus. Receba aí onde você estiver assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe, amém? Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aí, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a sua dor, levante as mãos pro céu e louve ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias, não há onde há adoração. Receba em nome de Jesus.